Queridos, Salmo número 73 é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nós estamos vivendo debaixo de uma palavra, debaixo de um tempo aonde o Senhor declara para as nossas vidas que nós estamos vivendo o tempo da conquista. E quantos vieram aqui conquistar algo de Deus? Amém? Quando me chegou o tema, eu pensei, mas Senhor, ministra ao meu coração para que nós possamos então extrair do texto o que o Senhor de fato quer trabalhar no coração da sua igreja em Itaquaquecetuba. E claro que para isso primeiro o Senhor precisa tratar os nossos corações. A palavra passa por nós, nós somos o canal para que possamos alcançar aqueles que serão ministrados. Então, queridos, Salmo 73 e o verso 26 diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Amém? Agora eu quero que você vá comigo no verso 21 do mesmo Salmo. E o tema que nós vamos tratar nessa noite é a verdadeira conquista, um coração curado pela presença de Deus. Amém? Diz assim, Salmo 73 e o verso 21 e 22: quando o meu coração se amargurava e eu sentia picadas nos meus rins, eu era embrutecido e ignorante, era como um irracional perante ti. Amém? No hebraico original, aqui coração e rins, a tradução fala em alma e coração, ou então em espírito e coração. E quando a gente pega o Salmo 73, a gente vai perceber que no verso 1 está falando de coração, no verso 7 está falando de coração, no verso 13, no verso 21 e no verso 26 está falando de coração. O verso 1 vai dizer: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Para os puros de coração. O verso 13 diz: certamente foi-me inútil manter puro o coração e levar as minhas mãos à inocência. O comentário a respeito desse verso diz o seguinte: então pensei, que vantagem obtive em ser honesto e viver uma vida decente? Dediquei tantas horas em oração, investi dinheiro na obra de Deus, e dei testemunho diante da igreja e do mundo. O que recebi em troca, senão doses diárias de sofrimento e punição? Comecei a imaginar se valia realmente a pena viver de modo piedoso. Esse é o comentário de William MacDonald, comentário bíblico popular. E essa é uma verdade que acaba refletindo nas nossas vidas, queridos. Pois o título do texto desse salmo é o problema da prosperidade dos ímpios. Quantas vezes nós, como servos do Senhor, que deveríamos ter um coração curado, regenerado, renovado, nós colocamos o olho na prosperidade do ímpio e começamos, assim como o salmista, a agir da mesma maneira, porque ele prospera e eu não prospero, porque parece que para ele, para ela dá tudo certo, e para mim, pastor Arnaldo, dá tudo errado. Tem
alguma coisa errada. Para o outro dá tudo certo, para mim, aparentemente, dá tudo errado. O verso 21 diz: quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu sentia inveja. Ou seja, a inveja aqui se equipara às fisgadas nos rins, que o verso 21 vai relatar. Pois o verso 21 diz assim: quando o meu coração se amargurava, e eu sentia picadas nos rins. Então aqui a inveja, ela se equipara a figadas nos rins, se igualando a uma doença, se igualando a uma enfermidade. A inveja se igualando a uma enfermidade, se igualando a uma doença. E aí, querido, muitas doenças emocionais e espirituais nascem de um coração ferido, rancoroso e entristecido. Você já parou para pensar nisso? Muitas doenças emocionais e até físicas nascem de um coração que não foi curado, de um coração que não foi transformado, que não foi totalmente tratado por Deus. Por isso que é muito importante, assim como disse o salmista: entreguei o meu caminho ao Senhor. Sabe, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Da mesma forma, assim como disse o salmista: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti, porque uma vez que o meu coração não está totalmente entregue, eu tenho então brechas por onde o mal pode entrar, e a partir de então, feridas que podem se transformar em enfermidades, em um coração embrutecido, como disse aqui o salmista, em situações que vão nos levar a enfermidades emocionais e até físicas. Muitas doenças emocionais e espirituais nascem de um coração ferido, rancoroso e entristecido. Nem sempre conquistamos tudo o que desejamos, mas a maior conquista é nunca caminhar sem Deus. Nunca caminhar sem Deus. Nós passamos nesse final de ano, não é, pastora? Por perdas difíceis de compreender, difíceis de entender. Porque andar com Deus, queridos, não se trata de entender, simplesmente se trata de aceitar e de confiar nos planos de Deus. E aqui é exatamente isso que nós queremos dizer: nem sempre conquistamos tudo que desejamos. Existem algumas situações que sairão fora dos nossos planos, fora daquilo que desejamos. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que nada sai do controle de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Eu perdi meu pai agora, dia 18 de dezembro, bem próximo da perda do Heitorzinho. Perdão, lembrá-la de algo que você não consegue esquecer, pastor, mas... E eu lembro que ali no hospital, queridos, eu orava ao Senhor: Senhor, me dá mais uma chance de viver algo a mais com meu pai, porque eu queria realizar alguns sonhos dele, e eu estou, de repente, vivendo um momento muito próximo de poder realizar algumas vontades que ele tinha. Até que no dia 18 de dezembro, debruçado na janela do hospital, olhando a avenida e o movimento dos carros, o Senhor falou: entrega nas minhas mãos. É exatamente isso. Nem sempre conquistamos tudo o que desejamos. E ali eu fiz a oração talvez mais difícil da minha vida,
e a de resposta mais rápida. E eu orando, lágrimas correndo do rosto. Interessante que no dia anterior meu pai estava tão bem. Estava eu e meu irmão que veio de Balneário Camboriú, e nós ali, e ele falando para as enfermeiras: meus filhos são fortes, meus filhos são uma bênção e tal. 5 minutos depois entrou um casal de médicos: seu José, nós vamos agora para o centro cirúrgico. E ali eu fui para, assim que assinei o termo de responsabilidade, fui para a janela, e aí o Senhor falou no meu coração: entrega. E quando eu entreguei nas mãos do Senhor, o Senhor falou: estou levando ele. Queridos, sai dos nossos planos. Não é exatamente o que queríamos, mas a maior conquista é nunca caminhar sem Deus. E é isso que o salmista vai dizer, apesar de toda a sua frustração descrita aqui no capítulo 73, o verso 26: o meu coração, o meu corpo poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Deus quer nos levar, igreja, a uma cura interior profunda, baseada na presença constante do Senhor. Deus quer nos levar a essa experiência, apesar da perda, apesar do sofrimento, apesar das circunstâncias difíceis. Deus quer nos levar a uma experiência onde a presença dEle passe a ser o suficiente. Mas a gente precisa entender algo muito importante: o que não tratamos nos adoece. E esse é o tema, e eu preciso, debaixo da orientação do Espírito Santo, tratar esse tema aqui nesta noite. O que não tratamos nos adoece. Talvez o Senhor esteja aqui falando nessa noite a corações, assim como o do salmista, embrutecido, entristecido, rancoroso. O que não tratamos nos adoece. Quantas pessoas estão buscando cura no corpo, mas ignorando as feridas do coração? E aí, faça essa autorreflexão nessa noite. Quantas pessoas estão buscando cura no corpo, mas ignorando as feridas do coração? As maiores batalhas não começam no corpo, começam na alma. O coração aqui não se trata do órgão que pulsa e que bombeia o sangue para o nosso corpo, mas se trata da sede das nossas emoções e dos nossos sentimentos. E quando essa sede, a sede das emoções e dos sentimentos não é tratada, automaticamente o nosso corpo começa a adoecer, a nossa alma começa a adoecer. As maiores batalhas não começam no corpo, mas começam na alma. Vivemos na era da performance, da comparação, da frustração. E assim como o salmista, a gente começa a querer se equiparar ao outro. Querido, querida, o que Deus reservou para o pastor Felipe era para o pastor Felipe. Por mais que eu o admire, por mais que eu queira ser usado como ele é, o que é dele, o que é meu, o que é seu é seu. Então nós vivemos em um tempo em que nós queremos nos comparar. Eu lembro quando assumi a igreja de Jacareí, eu tinha um temor muito grande e uma preocupação gigante. Mas o que eu vou falar? O que eu vou ministrar? Como que vai ser? O que as pessoas vão pensar? O pastor, Renato, que ainda estava lá, como vai ser? Foi um choque violento, queridos, até que o Senhor começou a tratar: ei, você é você, ele é ele, ela é ela, e o que eu tenho para você é o que eu tenho para você, e através de você é o que eu tenho para a minha igreja. Vivemos nessa era, vivemos nesse tempo
em que a gente fica se comparando e se equiparando, sem olhar para nós, sem olhar para dentro das nossas vidas. Nem sempre a dor que sentimos hoje começou hoje. Nem sempre a dor que sentimos hoje começou hoje. Talvez essa dor começou no momento em que você foi decepcionado, no momento em que você foi chateada, no momento em que você ouviu um não e não conseguiu absorver esse não. É ou não é? Faça uma autoanálise. A dor que você carrega no seu coração hoje, ela começou hoje? Será que ela não começou quando você tinha 7 anos de idade? 10 anos? Será que ela não começou há uma semana atrás? Há 2 meses? Há 10 anos? Asaf, o autor do Salmo 73, nos revela que antes de qualquer crise externa, houve uma crise interior. Toda enfermidade, ou a grande maioria delas, elas surgem, queridos, de uma crise interior. Asaf vai dizer no Salmo 73 e no verso 7, do seu íntimo brota a maldade, da sua mente, ou seja, do seu coração, transbordam maquinações, planos maléficos. Um coração não tratado, ele começa a brotar maldade, ele começa a transbordar de maquinações. Essa semana agora, eu falava com uma pessoa crente, e ela falava: eu nunca tive vontade de matar ninguém, mas teve uma pessoa que eu estava maquinando como é que eu ia dar fim naquela pessoa, de tão mal que essa pessoa me fazia. Sabe o que é isso? Um coração não tratado, um coração não entregue totalmente nas mãos de Deus. Um coração amargurado, queridos, adoece todo o ser. E Deus está nos dando nesta noite a oportunidade de termos os nossos corações tratados. O verso 21 diz: quando meu coração se amargurava. O ponto de partida está no momento em que eu permito que o meu coração seja amargurado. Queridos, a amargura não é algo súbito, não é algo que começa do nada, é algo que vai sendo alimentado, é algo que vai sendo alimentado, ela cresce silenciosamente. A amargura é um sentimento de ressentimento contra outra pessoa ou situação. Vai fazendo uma autoanálise aí. Será que você não tem nenhum ponto de amargura no seu coração? Será que não existe dentro de você nenhum ponto de rancor, de amargura, de ressentimento? O Salmo 73 aborda a frustração do salmista diante da prosperidade dos ímpios. Leia depois o Salmo 73 inteiro. Então ele aborda a frustração do salmista diante da prosperidade dos ímpios, que parecem escapar da justiça divina, enquanto os justos enfrentam adversidades. A gente começa a se equiparar, porque ele sim e eu não, porque tudo dá certo com ele, com ela, e comigo não. O salmista expressa a sua inveja e desânimo, questionando a utilidade de manter um coração puro em um mundo onde a maldade parece ser recompensada. E vai se amargurando, e vai se amargurando, e vai se amargurando. O rancor
é dor não resolvida. O rancor é dor não resolvida, é um sentimento persistente de má vontade ou ressentimento mantido por uma pessoa contra outra, frequentemente como resultado de um dano ou insulto. E talvez você esteja lembrando nesse momento de quem te insultou, de quem te magoou, de quem te chateou, de quem te causou algum dano. Como eu disse, eu estou vindo de Campinas, e o Alexandre, a pessoa que nós fomos visitar, a empresa que nós fomos visitar, ele estava dizendo, é interessante, pastor Felipe, que a gente não foi lá para isso, mas quis o Senhor tratar os nossos corações, e os meninos que estavam comigo, o meu gerente administrativo, ele estava falando, ele me chama de Ney, né? Ney, eu não estou entendendo nada, eu só sei de uma coisa: se Deus nos levou lá para ouvir tudo isso, é porque Deus tem algo a realizar nas nossas vidas. Queridos, então entenda uma coisa: se você está ouvindo tudo isso nesta noite, é porque Deus quer tratar o seu coração. O Alexandre falava, rapaz, sabe, o ponto de partida para o crescimento do negócio aqui foi a partir de algumas coisas que foi acontecendo, porque eu fui roubado pela minha irmã, eu fui roubado pela arquiteta que estava fazendo a obra da minha casa, e ele foi contando algumas coisas. Eu falei, Jesus Cristo, eu não vim aqui para isso. Mas daqui a pouco tudo foi se encaixando, e ele disse que ele começou a contar tantas experiências que eu comecei a pensar, epa, tudo isso se encaixa com aquilo que o Senhor quer que eu ministre nesta noite. Querido, tristeza guardada vira prisão emocional. Tristeza guardada vira prisão emocional. E o Alexandre falava, sabe, Deus me levou a uma situação onde eu fui cobrar uma certa importância a uma pessoa, e essa pessoa, presbítero Cláudio, era um pastor, devia uma grana razoável. Ele não falou de valores, mas devia ser um valor considerável. E aí disse que o Espírito Santo falou para ele, perdoa a dívida dele. E ele falou, não pode ser Deus falando nesse momento comigo. E o Espírito Santo disse, perdoa a dívida dele. E aí ele falou, você dá um tempinho que eu vou no banheiro? Vou ganhar um tempo aqui para resolver tentar me sair dessa, né? E aí ele, Senhor, mas eu não estou entendendo, Senhor. O Senhor não mandou eu vir aqui? Que o Senhor ia resolver a situação para mim? Aí o Senhor falou, sabe por que ele voltou a trabalhar secularmente? Para quitar a dívida que tem contigo. Eu não devo nada a ninguém, e eu quero que você libere ele, para que ele seja liberado para fazer aquilo pelo qual eu o chamei. Queridos, questão de uma semana, tudo se destravou nos negócios dele. É isso que a gente precisa entender, queridos. Se nós não tratarmos os nossos corações, se nós não tratarmos a mágoa, se nós não tratarmos o ressentimento, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente o que aconteceu com esse salmista, pois ele diz, quando o meu coração se amargurava, e eu sentia picadas nos meus rins, eu era embrutecido e ignorante, era como um irracional, um animal irracional perante a ti. Um coração amargurado adoece todo o ser. A amargura, conforme já dizemos, não é algo súbito, não é algo que nasce de um momento para o outro, e a gente vai carregando durante todo o período da nossa vida. Amargura, rancor, ressentimento, é contra o pai, é contra o irmão, é contra o amigo, é contra o funcionário, é contra o patrão, e tudo isso vai nos aprisionando, nos amarrando, nos impedindo de prosperar e viver o melhor de Deus para as nossas vidas.
Toda amargura ignorada se transforma em enfermidade emocional. E muitas vezes físicas. Toda amargura ignorada se transforma em enfermidade emocional e muitas vezes físicas. Quanto dinheiro se gasta com terapeutas? Quanto dinheiro se gasta com psicólogos? Quanto dinheiro se gasta quando na verdade a solução está em ter um coração tratado, totalmente entregue nas mãos do Senhor? Alguns exemplos de amargura que se transformam em enfermidades emocionais. Perdão não liberado, sabe o que gera? Ansiedade. Porque quando a gente não libera perdão, a gente vive na ansiedade de que a pessoa nos procure. Afinal de contas, quem me magoou foi o pastor Felipe, ele que tem que chegar até mim. Ansiedade. E aí, quero ver se hoje ele vai me procurar, o presbítero Cláudio. Ele me magoou, ele vai ter que me procurar. Perdão não liberado gera ansiedade. Será que não tem ninguém ansioso, ansiosa aqui nesta noite? Será que não falta liberar perdão contra alguém? Será que não falta liberar perdão em favor de um irmão, de uma irmã, de um amigo? Reflita. Comparação constante gera frustração crônica. Ficar me comparando, mas eu não sei pregar como o pastor Felipe. Mas a minha casa não é tão bonita quanto a do presbítero Cláudio. Porque isso, porque aquilo. É exatamente o que Asaf faz aqui. A inveja do ímpio que prospera em seu caminho. E aí a gente tapa os olhos para todas as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Pare de se comparar, queridos. Pare de se comparar. O que Deus tem para ele é dele, o que Deus tem para mim é para mim, o que Deus tem para o Alexandre lá de Sumaré onde estávamos é para ele, o que Deus tem para nós é para nós, e vamos seguindo, desfrutando das bênçãos que Deus tem por meio de um coração transformado. Injustiça mal resolvida gera desgaste espiritual. Desgaste espiritual. Eu fui injustiçado, e aí a gente fica remoendo isso, e gera um desgaste espiritual. Sabe por quê? Porque parece que eu oro e as minhas orações não são resolvidas. Eu clamo e eu levanto do meu clamor e parece que nada foi resolvido. Não há um alívio, não há uma sensação de paz, não há uma tranquilidade, conforme o Salmo 23 declara que teremos. Você pode ter sido injustiçado, é verdade. Quantas vezes eu fui injustiçado, queridos? Hoje o Senhor ministrou nos nossos corações lá, e eu ouvi tantas histórias, e o Alexandre falava: Sidney, a cada chute na canela era um salto a mais que Deus me dava, que Deus me concedia. Queridos, Provérbios 17:22 diz: o coração alegre é bom remédio para os ossos. Então talvez o que esteja faltando na minha, na sua vida, seja alegrarmos os nossos corações, termos a sede dos nossos sentimentos e das nossas emoções tratadas e alimentadas pela palavra de Deus. Se o coração pode curar, ele também pode adoecer. O coração alegre é bom remédio. E aí eu inverto. O coração triste é o quê? Feridas emocionais. O coração triste é um coração ansioso, frustrado, triste, chateado, vive lamentando, vive olhando a vida do outro e se comparando, quando na verdade Deus quer que você viva em liberdade de vida. A dor interior nos faz perder a sensibilidade espiritual. Um coração não tratado
se torna insensível espiritualmente. Verso 22, eu era embrutecido. Você já viu o crente assim? Conhece alguém? Será que você não tem se comportado dessa forma e dessa maneira? Eu era embrutecido e ignorante, era como um irracional perante ti. Quantas vezes nós nos comportamos assim, queridos, embrutecidos, sai dando patada em todo mundo, sai dando respostas mal-humoradas para todo mundo. Aqui Asaf confessa: dor prolongada emburrece espiritualmente, torna-se insensível à voz de Deus. Para que prolongar esta dor? Para que prolongar esse ressentimento? É a pergunta que o Espírito Santo faz a você nessa noite. Conforme dissemos no início da mensagem, existem situações que eu não controlo. Eu orava e eu sentia no meu coração, acho que Deus vai me dar mais uma chance. E meu pai passou por 2 internações. A segunda, quando ele teve um lapso de melhora, eu falei, agora vai. Eu quero viajar com meu pai. Tem algumas coisas que eu quero realizar com ele e tal. E aí, queridos, eu não tenho a menor garantia de que eu chegarei ao final de 2026. Mas eu tenho uma garantia: até onde eu for, o Senhor estará comigo. Amém? Quando nós temos um coração curado, transformado, regenerado, nós temos essa certeza. Nada vai nos parar. Então aqui Asaf confessa que dor prolongada emburrece espiritualmente, torna-se insensível à voz de Deus. Um coração ferido perde discernimento. Perde ou não perde? Eu tenho que correr aqui. Perde discernimento, sai ferindo todo mundo. Não tem discernimento do que fala, não tem discernimento do que ouve, não tem discernimento de nada. Por quê? Porque o coração está ferido. A fé vai sendo substituída por reações emocionais. Já não é mais fé, são reações emocionais. E quais são os sintomas de um coração ferido? Impulsividade. Impulsividade. Filipenses 4, verso 5 diz: e a vossa equidade seja vista diante de todos os homens, perto está o Senhor. Amados, um coração ferido gera, ou a impulsividade é um dos sintomas de um coração ferido. Dureza no trato, é bruto, bruta, estúpido, motivado por sentimento de rancor. As respostas são ríspidas. O que o Provérbios diz? Que a resposta branda. Então, queridos, um coração ferido, ele é duro no trato, falta a sensibilidade à voz de Deus. E aí Deus está falando, e a pessoa cheia de uma insensibilidade à voz de Deus. Por quê? Porque o coração está ferido. A iniquidade causa uma divisão, uma separação entre nós e Deus, e esse coração ferido, ele não consegue ouvir a voz de Deus. E Deus fala, e derrama bênção, e derrama glória, e derrama unção, e eu não consigo sentir nada, porque o meu coração está ferido. Causa distanciamento da presença. Já não oro mais, já não clamo mais, já não sento à mesa, já não me alimento da palavra, já não me alimento da Bíblia.
Quando o coração sangra, a alma grita e o espírito se cala. Será que não é o dia ou a noite de tratar esse coração? De tratar a sede dos seus sentimentos? Sentimentos que foram feridos, é verdade. Sentimentos que foram comprometidos, é verdade. Te feriram, falaram que não devia, fizeram que não deveriam ter feito. Mas entenda uma coisa: nem toda conquista será material. Eu tenho dito lá em Jacareí, nós estamos no ano da conquista, mas se você quer conquistar coisas, aprenda primeiro a conquistar um coração transformado na presença de Deus. Nem toda conquista será material, mas toda caminhada com Deus é vitoriosa. Toda caminhada com Deus é vitoriosa. Pode ter perda, pode ter luto, pode ter doenças, enfermidades. Toda caminhada com Deus é vitoriosa. E aqui eu volto para o verso 23. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Salmo 73 e o verso 23. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras. Tu me seguras. Deus não prometeu controle total, queridos. Não prometeu. Deus não prometeu que nós teríamos o controle de tudo. Deus prometeu presença constante. Nem sempre conquistaremos tudo o que sonhamos ou queremos. Nem sempre conquistaremos tudo o que sonhamos ou queremos. Mas onde formos levados, Deus estará conosco. Deus estará conosco. E aí eu cito aqui Isaías 43 e o verso 2: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Amém? Quando passares pelo fogo, nem a chama arderá em ti. A verdadeira conquista não é chegar onde queremos, porque muitas vezes o que eu quero não é a vontade de Deus. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor estão muito mais elevados do que os meus. Então a verdadeira conquista não é chegar onde queremos, mas é não caminhar sozinhos. E quando eu entrego o meu coração nas mãos do Senhor, eu passo a convidá-lo a andar comigo. Amém? A maior conquista, um coração curado e a presença de Deus. Um coração curado e a presença de Deus. Pois ainda, verso 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Então Asaf, ele reconhece, ainda que eu perca o bem precioso que Deus permitiu carregar por um período no meu colo, ainda que eu perca aquele que eu queria ter mais um período de tempo comigo. Até hoje eu choro, queridos. Aliás, parece que nem aconteceu. Eu entro no meu bairro, na padaria Delicata, né? E parece que eu estou vendo meu pai em tudo que é lugar, porque nós tínhamos um Rottweiler, eu dei para ele, e ele ficava passeando durante os finais de tarde, e todo lugar que eu olho parece que eu estou vendo. Mas queridos, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Asaf reconhecendo, eu sou humano, eu sou pó, e ainda que eu desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração. Aleluia!
Deus não remove todas as lutas, queridos. Deus não remove todas as lutas, mas Ele se torna a nossa força em meio a todas elas. Um coração curado vale mais que 1000 conquistas externas. Mas eu posso garantir para você, que se você tiver um coração curado, as portas para todas as conquistas serão abertas na sua vida. Quem carrega Deus no coração nunca sai derrotado, mesmo quando perde coisas pelo caminho. Quem carrega Deus no coração nunca sai derrotado. E eu volto aqui ao Salmo 119, verso 11, que diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você sabe o que Deus fala ao seu coração? Você sabe quais são as mudanças que precisam ser feitas? Você sabe para quem que você precisa ligar hoje e pedir perdão? Você sabe para quem é que você precisa tratar algo? A exemplo do meu amigo, talvez perdoar uma dívida. Eu lembro que alguém me procurou em 2012. Sidney, ele tinha uma loja de piscina lá em Jacareí, me empresta um valor lá. E eu falei: rapaz, esse valor aqui é para pagar a prestação da minha casa, que já está atrasada, algumas prestações, eu preciso pagar essas duas, porque senão eu vou ter consequências. Tal dia eu te pago. Até hoje sumiu o homem. E eu estava passando por um aperto tão grande, queridos, um aperto tão grande. Minha esposa estava trabalhando, eu estava sem trabalho, e tocou a campainha. Quando eu fui ver, era um oficial de justiça com um papel amarelo assim, e falou: assina aqui. Eu falei: o que é isso? Isso daqui é a sua casa que está indo para leilão. Eu quase morri ali. Mas eu vou dizer uma coisa, queridos: o dia em que eu liberei perdão para aquela pessoa, a minha vida se transformou. Eu estou dizendo isso nessa noite para dizer: quem carrega Deus no coração nunca sai derrotado. Seja qual for, ou seja, o que você tiver que fazer, faça hoje. Libere perdão. Tem que mandar uma mensagem para alguém, mande hoje. Eu acho que o pastor até libera. Pode pegar o seu telefone agora, manda mensagem agora. Ei, dá para me perdoar? Eu estou te perdoando, me perdoe. Faça alguma coisa, manda mensagem para a mãe, para o pai, para o irmão. Faça alguma coisa, querido, mas trate esse coração nesta noite, porque Deus deseja que você venha conquistar muito da parte dos céus. Mesmo quando perdemos coisas pelo caminho, quem carrega Deus no coração nunca sai derrotado. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E eu concluo nesta noite dizendo: o que você tem guardado no seu coração? É a palavra de Deus ou é uma mágoa? É a palavra de Deus ou é um rancor? É a palavra de Deus ou é um ressentimento? Eu falei de luta, eu falei de perca aqui nessa noite. Não queira esperar este momento para resolver situações que podem ser resolvidas hoje. Que feridas ainda permanecem abertas no seu coração? Que rancores estão silenciosamente adoecendo a sua fé? Jesus disse em Mateus 11:28: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Não é pela sua força, não é pelo que você sente, é vindo até o Senhor.
Senhor, eu não tenho condições de perdoar, mas o Senhor está falando, é porque o Senhor vai comigo. Eu passo esse peso para o Senhor, eu passo essa sobrecarga ao Senhor. E aqui eu encerro essa mensagem, queridos. Conforme eu disse, vamos fazer uma imersão profissional, levar o meu pessoal para conhecer um pouco do sistema, e saímos ministrados. E aquele homem falava: rapaz, eu vou te falar uma coisa, eu tinha uma empresa que me devia 118 mil reais, e aí meu pastor veio aqui e me chamou: cara, vamos visitar uma obra, uma igreja, um amigo meu. E aí disse que quando ele chegou lá, que ele olhou para o teto assim, pastor Felipe, metade da igreja sem telhado. Aí pronto, né? Lá vai o Espírito Santo falar com ele. Aí ele falou: não pode ser Deus. Eu tenho uma empresa que me deve 118 mil e o cara falou que não vai pagar. E ele já estava entrando com uma ação judicial para judicializar a questão. Eu não posso, Senhor, não posso. Dá um tempinho, eu vou ali no banheiro que eu estou meio apertado. E aí ele volta e fala: pastor, qual que é o Pix da igreja? E aí ele fez um Pix, segundo ele, de 18 mil reais, que era o que faltava. No outro dia, coincidentemente, né, a pessoa liga para ele e fala: Alexandre, levanta o meu débito, por favor. Dá para fechar por 100 mil? Na mesma hora caiu o Pix. Queridos, eu entendo que quando nós temos um coração tratado, tudo começa a se resolver naturalmente.